Enquanto a cidade dorme, enquanto as luzes vão se apagando uma por uma, enquanto o mundo vai ficando em silêncio, alguém está de pé. Há pessoas que à noite não fecham os olhos, não por insônia, não por preocupação, mas por chamado. São os que entenderam que a madrugada não é apenas para dormir, é para vigiar, para interceder, para orar, até que o céu se mova. Essa noite, o profeta Isaías vai nos convidar a entrar em uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia, a imagem dos guardas nas muralhas de Jerusalém. E o que eles têm a ver com você agora, antes de dormir, você vai descobrir. Isaías, no capítulo 62, os versículos 6 e 7, dizem assim: Nos teus muros, ó Jerusalém, postei e posicionei guardas, profetas, que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vós que invocais o Senhor, não tomeis descanso para vós mesmos, e não deis a ele descanso das vossas orações, até que ele estabeleça Jerusalém e a torne um louvor sobre a terra. Que declaração, que chamado. Deixa essa palavra entrar no teu coração. O texto começa com uma declaração que estremece. Postei e posicionei guardas. Quem fala? Deus. Quem ele nomeou? Profetas, intercessores. Pessoas comuns que entenderam que a oração não é apenas um ritual, pessoal. É uma função estratégica no reino de Deus. A palavra hebraica para guardas é traduzida como sentinela, guardião, aquele que vigia com atenção aguçada e constante. Na cultura bíblica, o guarda nas muralhas era o defensor mais importante da cidade, não porque lutava com espadas na mão, mas porque via o inimigo antes que ele chegasse. Seu trabalho era enxergar o que os outros não viam e soar o alarme a tempo. E Deus está dizendo essa noite: eu ainda preciso de pessoas assim, pessoas que enxergam em oração o que não se vê a olho nu, pessoas que sobem as muralhas da intercessão e guardam o que Deus confiou a elas. Você pode ser um desses guardas, essa noite, agora, antes mesmo de fechar os olhos. A religiosidade nos ensinou que a noite é para descansar de tudo, inclusive da oração. Fazemos uma oração rápida antes de dormir, pedimos proteção e encerramos. Não há nada de errado com isso. Mas Isaías apresenta um chamado diferente, mais profundo para alguns, que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Isso não é um convite ao esgotamento, é um convite à persistência. É a mesma persistência que Jesus ensinou na parábola da viúva que não parava de bater na porta do juiz. É a coragem de Jacó que declarou: não te deixarei ir até que me abençoes. É o espírito de quem entendeu que algumas respostas do céu não vêm na primeira oração, vem na oração que não desiste. E o texto vai ainda mais fundo quando diz: não deis a ele descanso das vossas orações. Isso é linguagem de intimidade intensa, é a linguagem de quem ora com urgência real, com fé que pressiona, com amor que não se satisfaz com o silêncio do céu. É a oração que ocupa espaço, que não recua, que permanece diante do trono até a resposta vir. E aí vem a frase que amarra tudo: até que ele estabeleça Jerusalém e a torne um louvor sobre a terra. Até que. Duas palavras pequenas, uma fé imensa. Essas duas palavras recusam o inacabado. Elas não aceitam o meio caminho. Elas plantam os pés no chão da promessa e dizem: eu fico aqui, eu não saio daqui até que o propósito de Deus se cumpra. Pensa nas situações da tua vida que estão esperando o até que da fé. A família que ainda não se rendeu a Deus, você ora até que a salvação chegue? O sonho que ele plantou no seu coração e parece estar demorando, você persevera até que se torne realidade? A cura que você espera há tanto tempo, você intercede até que o milagre se manifeste? A transformação que a sua cidade precisa, você vigia até que o fogo do Espírito caia?
Isaías não está falando de uma oração passiva, resignada, que espera sentado. Está falando de uma oração ativa, estratégica e persistente, que não recua, não silencia, não desiste, até ver o estabelecimento pleno do que Deus prometeu. Esta noite, antes de fechar os olhos, eu quero te convidar para algo diferente. Em vez de apenas pedir proteção para dormir, sobe as muralhas por alguns minutos. Pensa naqueles que você ama. Pensa nas situações da sua vida e da sua família que precisam de intervenção divina. Pensa na sua cidade, no seu país, na sua geração. E ora como um guarda que levou seu posto a sério, com fé, com certeza inabalável de que o Deus que ouve não está dormindo. E cada oração que sobe ao céu esta noite está sendo recebida, registrada, respondida no tempo exato de Deus. Você não é só um crente que vai dormir. Esta noite você é um guarda, um guardião, posicionado por Deus nas muralhas da intercessão. Esse é seu posto. Então, antes de dormir, anota 3 coisas para orar essa noite. Uma pessoa que precisa de salvação, cura ou restauração. Uma situação da sua vida que está esperando o até que da sua fé. Uma nação, uma cidade, uma geração que precisa das suas orações. Não precisa ser longo, não precisa ser eloquente, precisa ser real. Precisa vir de cima das muralhas como um guarda fiel que levou seu posto a sério. Vamos orar junto. Essa não vai ser uma oração suave, vai ser uma oração de guarda que está firme no seu posto. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu começo primeiro agradecendo ao Senhor por todas as tuas bênçãos nesse dia. Mesmo diante da dificuldade da batalha, o Senhor nos manteve. Mesmo diante daquele momento que nós talvez perdemos o prumo, o chão, o Senhor nos manteve. Nós estamos aqui, estamos preparados para o dia de amanhã, que vai ser poderoso no nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor esteve no controle de tudo e o Senhor está no controle de tudo. E nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante do altar, do trono do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós assumimos a posição de sentinelas. Nós assumimos a posição de guardiões agora das nossas vidas, do propósito do Senhor, dos sonhos que o Senhor colocou dentro de nós, da nossa família, da família das pessoas que nós amamos, dessa cidade, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. E, Senhor, nós vamos orar até que a cura seja liberada do trono do Senhor. Que toda enfermidade, moléstia, dor sobre nossas vidas seja destruída. Do alto da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés, que recebamos o toque do Senhor Jesus. Nós vamos orar até que nós vejamos os nossos sonhos, os sonhos que o Senhor colocou dentro de nós realizados. Em nome de Jesus, aquilo que está impedindo esses sonhos de se estabelecerem, de se concretizarem, de se tornarem reais, caia por terra, seja destruído. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor deu vida, a palavra do Senhor diz que o Senhor pairou sobre a face do abismo, não havia nada. Então Deus deu uma palavra de ordem e o Senhor trouxe ordem ao caos. O Senhor fez com que algo que nunca existiu se tornasse real. Com essa mesma unção, com esse mesmo poder, traz a realidade os nossos sonhos, traz a realidade os projetos, os propósitos que o Senhor colocou dentro de nós, a visão que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos até que nós vejamos toda a nossa família rendida ao Senhor. Todo espírito maligno que tem agido, batalhado, aprisionado, dificultado, para que os nossos queridos se convertam verdadeiramente, se rendam ao Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Todas as fortalezas, amarras, cadeias sejam desfeitas. Espírito Santo de Deus, visita seus corações, convence-os do pecado, da justiça e do juízo, como está na tua palavra. Que os olhos deles sejam abertos e eles possam contemplar o Cristo ressurreto, o Deus de amor, o Pai maravilhoso que o Senhor é. Nós oramos até que nós vejamos os nossos empregos, empresas prosperando, crescendo, e cada um de nós
alcançando o lugar que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, tudo que nos impede caia por terra, seja destruído agora. Que os caminhos sejam estabelecidos, as portas sejam abertas, as bênçãos venham sobre nós. Nós oramos até que nós vejamos a nossa cidade rendida aos pés do Senhor, um grande avivamento. Pessoas confessando os seus pecados, abandonando os seus pecados e se voltando ao Senhor Jesus. Todo espírito dominador, principados, potestades, caiam por terra. Solte essas vidas agora em nome do Senhor Jesus. Que elas tenham um encontro real com o Senhor. Que a realidade da nossa cidade seja transformada, que o pecado seja julgado e destruído em nome de Jesus, enquanto as vidas conheçam verdadeiramente Jesus Cristo. Nós oramos até que vejamos casamentos restaurados, vejamos famílias restauradas, vejamos vidas restauradas, vejamos sonhos restaurados. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz a tua interferência e o teu poder. Nós cremos e confiamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, ou até mesmo pensado. Libera a tua mão poderosa, para que haja total interferência, Senhor Deus. Em nome de Jesus, e os nossos olhos venham contemplar, os nossos ouvidos venham contemplar o milagre do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos descansar. Mas nós não vamos descansar só apenas deitando em nossos travesseiros, em nossas camas. Nós vamos descansar no Senhor. Por isso, toda insônia, a perturbação noturna, todo mal contra o seu descanso caia por terra em nome de Jesus. Que enquanto você descansa, os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da tua casa, dos teus bens, da tua vida, para te guardar, para te proteger. Que enquanto você descansa, os anjos estejam trabalhando em teu favor, lutando as tuas batalhas, preparando o próximo dia para que seja uma bênção, poderoso, incrível, maravilhoso. Que enquanto você descansa, as suas ansiedades, as suas preocupações sejam colocadas diante do Senhor, o Deus verdadeiro e poderoso, e que o nosso Senhor, aquele que trabalha pelos seus, se levante e haja em teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que enquanto você dorme, a presença do Senhor tome conta de toda a tua casa. Em nome de Jesus, de toda a tua família. Em nome do Senhor Jesus, que a paz que excede todo entendimento tome o seu coração, tome a sua mente. Não porque o problema sumiu, mas porque você entendeu que o grande eu sou está cuidando de você. E que amanhã, ao acordar, você esteja restaurado, renovado e pronto para viver o projeto, plano, a vida, o dia que Deus te deu. Que seja um dia de vitórias, de bênçãos, o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite incrível, em nome de Jesus.